Israel acaba de atacar um comboio russo no Mar Cáspio. Israel ataca a Rússia, pela primeira vez. Era um carregamento de drones e equipamentos vindos direto de Moscou para o Irã. O Catar está em chamas. Preço do gás na Europa dispara 35% em horas. E onde está Putin enquanto tudo isso acontece? Ninguém sabe. Ele sumiu do Kremlin. Putin desapareceu, última vez visto em 9 de março. A Índia jogou seus navios de guerra no Estreito de Hormuz. O Pentágono pediu 200 bilhões de dólares ao Congresso, e a economia russa já vale menos do que a cidade de Nova York. Tudo isso e mais nesta edição. Fatos que importam, sem propaganda, sem enrolação. Isso nunca tinha acontecido antes. A Força Aérea Israelense atacou um comboio naval iraniano no Mar Cáspio, perto do porto de Anzali. Segundo fontes regionais, até 5 embarcações foram destruídas e mais uma danificada. 5 navios destruídos, rota Rússia-Irã cortada. A inteligência identificou que o carregamento vinha de Moscou, drones e equipamentos russos sendo transferidos para o Irã, no meio de uma guerra ativa. Israel usou a força aérea pela primeira vez naquela região. O recado para Putin é direto: nenhuma rota de abastecimento está segura. Israel entra no Mar Cáspio. A guerra ganhou novo fronte. Catar em chamas, 35% de alta no gás europeu. O Irã não parou por aí. Em apenas 12 horas, o regime atacou 2 vezes o principal hub de energia do Catar, a zona industrial de Ras Laffan. Incêndios, explosões, destruição. Ras Laffan atacada 2 vezes em 12 horas. Europa em pânico. O Catar expulsou o adido militar iraniano e toda a sua equipe. Trump mandou um aviso direto ao regime. Se o Catar for atacado de novo, os Estados Unidos destroem o campo de gás Salt Pars, o maior do Irã. Trump, se atacar de novo, destruímos tudo, sem hesitar. A Índia entra no jogo, frota de guerra no Estreito de Hormuz. Novos países estão sendo arrastados para o conflito. A Índia enviou mais de meia dúzia de navios de guerra para o Estreito de Hormuz, para proteger seus próprios petroleiros presos na zona de perigo. Índia envia frota ao Estreito de Hormuz. Neste momento, 22 navios indianos estão retidos no Golfo Pérsico. Nova Delhi já garantiu passagem segura para 2 navios e está negociando diretamente com o Irã. O conflito começou entre Estados Unidos, Israel e Irã. Agora a Índia já está dentro. 22 navios indianos presos. 1,4 bilhão de pessoas dependem desse petróleo. Pentágono pede 200 bilhões de dólares. A guerra vai durar 100 dias. Em apenas 7 dias de guerra, os Estados Unidos já gastaram mais de 11 bilhões de dólares. Quase metade desse valor foi para munições e sistemas antimísseis, só para derrubar os projéteis que o Irã disparou. 11 bilhões em 7 dias, e a guerra ainda está no começo. Agora o Pentágono pediu mais, 200 bilhões de dólares. O governo acreditava que o conflito terminaria em 4 a 6 semanas. Essa expectativa foi por água abaixo. O Comando Central dos Estados Unidos agora trabalha com um cenário de pelo menos 100 dias de guerra. 100 dias de guerra. O plano original fracassou. Putin sumiu do Kremlin. O ditador está com medo? Desde que os Estados Unidos e Israel começaram a eliminar líderes do Irã, algo mudou no comportamento de Putin. Ele parou de aparecer no Kremlin. Última vez no Kremlin, 9 de março. Desde então, todas as reuniões com ministros e governadores aconteceram por videoconferência, a partir do chamado Escritório Bege, na residência Novo Ogariovo. Réplicas idênticas desse escritório existem em Sochi e em Valdai. Putin pode estar em qualquer lugar e ninguém sabe onde. O homem que ordena guerras está escondido. Recorde de baixas russas, 1.710 soldados em um único dia. Enquanto Putin se esconde, seu exército continua sangrando. As forças russas tentaram usar a névoa para avançar em vários setores, incluindo Zaporíжья. Os ucranianos estavam preparados. 1.710 soldados russos neutralizados em um único dia. Segundo o Estado-Maior ucraniano, este foi o maior número de baixas russas registrado em todo este ano, e nenhuma posição ucraniana foi perdida. Mas o alerta vem do próprio comando. Em 2026, a Rússia planeja recrutar mais 409 mil novos soldados russos. A guerra não acaba. 409 mil novos soldados russos em 2026. A guerra não acaba. Drones espianam aliados de Washington. Mistério em Fort McNair.
Uma história que levantou alarmes dentro da própria Casa Branca. Drones não identificados foram flagrados sobrevoando a base militar de Fort McNair, em Washington, D.C., exatamente onde moram o secretário de Estado e o secretário de Defesa. Drones sobre a casa dos secretários. Quem está espiando? Nos últimos 10 dias, os drones foram avistados várias vezes em uma única noite. Uma reunião emergencial aconteceu na Casa Branca. A origem dos drones permanece desconhecida. Rússia, Irã, grupo interno? Ninguém sabe. Economia russa em colapso. Vale menos que Nova York. No 27º ano de poder, o milagre econômico russo finalmente se revelou. A petrolífera polonesa Orlen ultrapassou a Gazprom em valor de mercado. A gigante russa valia 200 bilhões de dólares no ano passado. Hoje vale 40 bilhões. Gazprom perdeu 80% de seu valor em um ano. E o dado mais constrangedor veio de dentro do próprio governo russo. Toda a capitalização de mercado do país hoje equivale ao valor da cidade de Nova York. Todo o território russo, uma cidade americana. Ucrânia destrói fábrica de mísseis em território ocupado. Uma explosão enorme foi registrada em Alchevsk, no território ucraniano ocupado pela Rússia. A luz era visível de longe. O som das explosões ecoou por toda a região. Explosão massiva em Alchevsk, fábrica de mísseis destruída. O alvo foi a siderúrgica de Alchevsk, convertida pelos russos em linha de produção para o complexo militar industrial. O Estado-Maior ucraniano confirmou: a fábrica produzia componentes para projéteis encomendados diretamente pelo Ministério da Defesa da Rússia. Esta foi a segunda vez que a instalação foi atingida. Segunda vez que a fábrica é atingida. Será a última? Rússia ataca porto de Odessa, navios de grãos destruídos. A Rússia continua atacando infraestrutura civil da Ucrânia. Na noite anterior, mísseis atingiram a região de Odessa. 2 navios mercantes carregados de grãos foram danificados. Silos, prédios e equipamentos portuários também foram atingidos. 2 pessoas ficaram feridas. Porto de Odessa atacado, navios de grãos destruídos. Grãos ucranianos alimentam países da África e do Oriente Médio. Cada ataque a um porto é um ataque à segurança alimentar global. Crimeia, base de defesa aérea russa destruída por drone. A resposta ucraniana chegou do ar. Drones ucranianos atacaram a base de Almaz-Hentai, em Sevastopol, a empresa que desenvolve e fabrica os sistemas de defesa aérea russos. O prédio foi completamente destruído. Imagens de canais de monitoramento independentes confirmam os danos. Sem defesa aérea, o exército russo fica ainda mais vulnerável. E esse é exatamente o objetivo. Máfia pós-soviética caçada na Europa. Varsóvia na linha de frente. Uma guerra paralela está acontecendo nas ruas da Europa. Em Varsóvia, a polícia prendeu um grupo criminoso especializado em roubo de carros. Armas ilegais, joias e dinheiro apreendidos. Um dos detidos era associado próximo de um chefão do crime organizado pós-soviético. Máfia pós-soviética presa em Varsóvia. Líder fugiu. Não é caso isolado. Nos últimos meses, a Polônia prendeu ou deportou um número impressionante de criminosos da era soviética, georgianos, ucranianos e bielorrussos. Europa fecha o cerco sobre o crime organizado pós-soviético. 2026 ou 1938? Ex-chefe de segurança do Quirguistão responde a interrogatório. Às vezes parece que o calendário parou em 1938. No Quirguistão, o ex-chefe do Comitê Estatal de Segurança Nacional, um dos homens mais poderosos do país por anos, foi convocado para depor no Ministério do Interior. O homem que perseguia opositores é chamado para depor. Ele foi o aliado mais leal do presidente. Foi demitido enquanto estava em tratamento médico na Alemanha, no estilo soviético clássico, sem aviso, sem cerimônia. Agora, o homem que orquestrava as perseguições está do outro lado da mesa. Quem perseguia é perseguido. Círculo fechado. Lukashenko solta reféns, mas admite ser aliado do Irã. No 32º ano de poder, o ditador ainda tem truques na manga.
Ao receber o enviado americano, Lukashenko fez uma declaração surpreendente, admitiu abertamente ser aliado do regime iraniano e disse estar pronto para falar francamente sobre isso. Lukashenko admite: Irã é nosso amigo, vamos conversar. Depois de se exibir diante das câmeras, liberou presos políticos de alto perfil, entre eles o blogueiro Eduard Palchis, a ativista Nasta Loika e a jornalista Katerina Andreeva. Esse é o padrão. Toda vez que o enviado chega, Lukashenko solta alguém. É uma moeda de troca. Washington sabe disso. 1000 presos políticos ainda estão nas mãos do regime. Chamada para o próximo episódio. No episódio anterior, as notícias que você não pode perder. Quais funcionários russos criticaram o Kremlin? Como Xi Jinping foi humilhado? Por que um apoiador de guerra famoso foi internado? Tudo isso está no episódio de ontem. Vai lá assistir. Até amanhã de amanhã.